Bom dia. Hoje vamos tratar da continuidade ao tema sobre o sacrifício perfeito. Nós anteriormente falamos que esse sacrifício perfeito é definitivo, que não precisa de retoque, nem proveniente de alguma doutrina, nem fruto de perspectivas como a da maldição hereditária, enfim. O sacrifício de Jesus foi perfeito e suficiente por conta disso. O autor de Hebreus, capítulo 10, continua de modo mais pedagógico, ampliando esse significado do sacrifício perfeito, e nós também vamos ampliar isso, vamos continuar ampliando juntamente com ele, seguindo essa perspectiva hermenêutica e proclamatória do autor de Hebreus, haja visto que essa carta é uma série, essa epístola é uma série de exortações que tinha como objetivo, como fulcro da sua mensagem, do escopo e propósito dessa carta, convencer e fazer com que essas pessoas retornassem ao convívio da igreja de modo mais cotidiano, e também a correção de alguns desvios da centralidade da pessoa de Jesus. Por isso que o núcleo central é o que Jesus ensinou e a sua obra, que é maior do que Moisés, que é maior do que os anjos, que é maior do que toda essa estrutura presente no judaísmo e que muitos crentes estavam retornando. Dando para entender isso, a gente compreende porque o autor de Hebreus dá uma ênfase tão grande ao sistema sacrificial presentes na teologia antigo-testamentária. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito. Mas o que mais está presente? Esse sacrifício que se estrutura dentro da engenharia da nova aliança, né? Como nós dissemos no início, ele estabelece e ele é possível a partir da ingerência, ou seja, da intervenção e da atuação do Espírito Santo, permitindo que esse sacrifício, que, como eu disse, faz parte dessa superestrutura, é uma estrutura que faz parte dessa superestrutura da nova aliança, consiga não apenas tornar esse sacrifício algo definitivo, mas ainda através do Espírito Santo, como se ele fosse um CEO desse pacto redentivo que nós chamamos de pacto da graça, diferentemente do pacto da redenção, que foi feito nesse conselho trinitário, dentro da estrutura do Deus triuno, e que a gente chama de economia dessa trindade econômica, ou dessa relação trinitária econômica. E aí, então, onde o Pai tem uma função, o Jesus Cristo uma e o Espírito outra. E o Espírito é o executor desta obra. E aqui o autor fala assim, versículo 15, nós estamos no capítulo 10. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Então você nota que o Espírito Santo, ele vai estabelecer um tônus interior e transformatório, por assim dizer, de profunda alteração da identidade, da personalidade, a nova aliança,
possibilita que o Espírito Santo faça uma transmutação no indivíduo. Aquele que entra na estrutura da nova aliança, ele não apenas experimenta do sacrifício que redime, que é o fundamento da justiça de Deus em Cristo, a justificação. Não apenas isso, mas ele é também, então ele não muda apenas a situação legal, mas ele muda a situação interior do indivíduo, relacional, e essa mudança é um patrimônio, inclusive, é uma característica constitutiva da nova aliança. Ela faz uma atuação interior, dentro da mente, na alma, nos sentimentos, nas emoções. E o Espírito, isso é dito em outro lugar. O profeta Ezequiel fala disso, olhando para essa nova aliança e a era redimida, a Olam Rabá, ele vai falar isso, ele vai tratar disso. Vejam bem, capítulo 36, versículo 27. Porei dentre vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Então a nova aliança também trabalha o nosso interior, produzindo uma transformação radical, essencial, fundamental, matriz dentro de nós. Que Deus nos abençoe e que possamos experimentar desse poder da nova aliança. Senhor Deus, abençoe nossas vidas e possamos experimentar o poder da nova aliança em nós e nas nossas relações, da tua glória. Amém.